Bom dia para você que chegou agora. Seja muito bem-vindo aqui no Diário da Vani. Hoje eu vou fazer um pão diferente, um pão mais doce, porque para mudar um pouquinho, entendeu? Que aqui eu só faço de sal, mas hoje eu vou fazer um pão doce diferente. E vou ver se a molecada come, né? Porque eles gostam mais do pão de sal, mas fica comigo até o final e a gente vai ver, tá? Tem alguns segredinhos que vocês vão vendo, porque aqui a receita é simples. Mas os segredos é o mais importante em qualquer receita, são os segredinhos, o modo de fazer, né? São esses tipos de coisa que ninguém explica, que são os segredos para dar certo, entendeu? Então bora lá, vamos ver o que vai nesse pãozinho hoje. Ó, 1,5 copo de água eu vou colocar, porque vai mais líquido, né? Então vai 1,5 copo de água, meia morna, que eu dei uma mornadinha porque está frio hoje, tá? Eu vou pôr 50 ml de óleo, né, que é bem pouquinho, e mais um vidrinho de leite de coco. Então ele já tem gordura, então só 50 ml eu vou colocar uma xícara de 200 ml de açúcar, né, e uma xícara de leite também vou colocar dessa vez. Aqui eu tô usando sem lactose, tá, gente? E 2 colherinhas de café de sal, né, vai dar uma colher de chá bem cheia, né, de sal, que isso pra frente, tá? Então eu vou bater no liquidificador. Vai 2 ovos também, né, vou pegar ali 2 ovos, eu vou colocar e vou bater tudo no liquidificador, tá? Voltei, gente, eu peguei 2 ovos, né, vou colocar 2 ovos no liquidificador, vou colocar 50 ml de óleo, 50 ml de óleo, vou colocar uma xícara de leite, no caso aqui em casa é sem lactose, tá? Vou colocar um copo e meio, né? É um copo desses grandes, acho que nem sei quanto dá isso aqui, esses copos maior de suco, né? De água, eu coloquei 1,5. E agora eu vou colocar um vidrinho de leite de coco, gente, porque já que é doce, então vamos mudar um pouquinho o sabor, né? Um vidrinho de leite de coco. Vou pôr tudo bater junto, tá, gente? E uma xícara de açúcar, dessas 200 ml, tá? Vou colocar. Agora rezar pra ver se cresce, né? Porque hoje tá frio, né? Então tem que crescer esse pão aqui hoje, né? Ninguém gosta, né, de fazer pão doce na época do frio, né? Porque é mais difícil para crescer, né? Mas eu vou arriscar, tá, gente? Bora lá bater. Então, gente, eu bati, agora eu vou acrescentar um pacotinho de fermento. Um pacotinho de fermento. Vou dar mais uma batidinha para misturar. É só para misturar, gente, não é para matar o fermento não, tá? Acho que deu, né? Bora lá despejar na vasilha e amassar, tá? Vou acrescentar o trigo. O trigo vai mais, aqui vai mais ou menos 1 quilo, 1,5 quilo mais ou menos de trigo. Depois eu falo certinho. Agora eu vou começar a misturar o trigo devagarinho. Eu acho que a minha bandeja aqui tá meio pequena, mas vai ter que ser assim agora.
Já tô fazendo uma receita maior de pão, tá? Com o mesmo quantia de fermento. É rezar pra dar certo, né, gente? Porque tá frio e é pão mais doce, né? É engraçado, né? Porque assim, o açúcar ajuda a crescer o pão. Só que o pão de açúcar, o pão doce, ele demora mais para crescer. Entendeu? É uma coisa muito esquisita, né? Deve ser porque assim, o açúcar ajuda em quantidade pequena, né? Uma colherzinha, 2 colherzinhas, até 3 colheres. Aí ele ajuda a crescer. Mais do que isso, ele já pesa a massa, né? A massa fica preguiçosa para crescer. Casa que tem jovens, né? Eles comem muito, criança, já grandinha, né? Eles estão na fase que mais comem, né? Então, eu gosto de fazer quando eu tô aqui na casa deles, porque daí tem quem come, né? Gostoso de fazer as coisas quando tem a pessoa para comer, senão não tem graça. É aqui o vou ter que mudar de bacia para amassar isso. Peguei a bacia meia pequena. Bora lá fazer esse pão. Vai ser um pão de sabor de coco, né? Eu vou pausar o vídeo, gente, pra vocês, pra esse vídeo não ficar muito longo, tá? Dizem que quando você põe assim o trigo, enquanto ainda tá mole, você bater bastante, que é pra ele dar liga. É ali que ele vai desenvolver, né? Fermento e o gruto para começar a crescer, ó. Então não pode fazer o pão já começar a amassar direto. Aí o pão fica pesado. Gente, eu falo essas coisas não é porque eu sei mais do que ninguém não, tá? Eu falo por experiências. Tudo que eu falo aqui são experiências de vida, tá? Nunca ninguém me ensinou, não. Aqui, ó, se você bate, tipo um bolo, daí ele vai ficar assim mais leve e começar a desenvolver, ó. Aqui ele já tá crescendo, ó, tá fazendo até bolha. Então agora eu posso acrescentar o trigo aos pouquinhos, certo? Ai, gente, acabei de amassar. Vou deixar ele crescer. Eu tive que trocar de bacia porque tava muito difícil, aquela era muito rasinha, né? Vou deixar crescer aqui mesmo, né? Vou cobrir, deixar crescer. Eu deixo crescer 2 vezes, né? Uma vez assim, quando ele estiver bem crescidinho, aí eu faço os pães, né? Enrolo. Não tenho cilindro, eu faço tudo na mão. E vocês não viram, né? Eu pausei o vídeo, eu coloquei o sal no último trigo que eu coloquei, entendeu? Quando eu vejo que já tá bom, eu coloco mais um pouquinho só de trigo, aí eu coloco o sal e amasso. É assim que eu faço para os meus pães crescer. Quando eu coloco o sal no começo, nunca ele cresce direito. Sempre tem que ser assim. E outro segredinho, nunca amasse muito o pão. O pão é para misturar a massa. Esse negócio tem que amassar tantos minutos, não existe. O que tem que amassar é para misturar os ingredientes, né? Você sentiu que... Porque ele para de crescer. Você começa a amassar muito e vai ficando cada vez mais pesada a massa, né? E você vai acrescentando trigo, então você amassa pouco, tá? Amassa pouco, só o suficiente para unir. E aqui, quando ele cresce, ele acaba de chegar, né? Assim, se tiver um trigo que tá um pouquinho mais, né? Não misturado, quando ele crescer aqui... Por isso que é bom crescer 2 vezes, né? Ele acaba de chegar a massa. Aí, se faltar um pouquinho de trigo, você coloca na hora que vai enrolar, né? Dá mais põe em cima da pia,
da mesa onde você for fazer e acaba de chegar. Mas assim, tá ótimo, tá, gente? Bora lá, quando crescer eu enrolo os pãozinhos. Gente, já é meio-dia já e eu ainda tô com frio. Olha aqui, ó. Tá até estourando boi, olha que bonitinho, né? Daí eu vou colocando na forma e eu quero que ele fica, ó, tirando mais ou menos uma mão, né? Começo assim. Cozinheira mais velha tem mania de fazer as coisas tudo sem, às vezes sem medir, no olhômetro, né? Que a gente fala. Mas aqui a gente tenta, né? Fazer, olha as boinhas, gente, que coisa mais linda. E é pão doce, tá? É pão doce, é frio. Eu tive que colocar lá no sol, embrulhei bem com toalha, né? Uma toalha de mesa, um guardanapo. E coloquei no sol, porque aqui dentro tá muito gelado. Coloquei lá para ele acabar de chegar. Ah, cresceu, olha que bonito, tá crescendo na minha mão, né? Já vocês vão ver a molecada comendo os pãozinhos, porque eles não aguentam quando o pão tá quente, já, principalmente o menorzinho, ama pão caseiro. Olha, gente, eu quero que a intenção é que eles se juntem mesmo, tá? Não, assim, fica bem pertinho um do outro, bem coladinho, tá? Eu gosto de fazer pão assim, com a massa mais mole, que fica mais levinho. Fica mais leve o pãozinho, já que não é cilindrado, né? Quando você cilindra o pão, aí ele tem que ser uma massa mais dura, né? Mas para fazer assim, sem cilindro, tem que ser a massa mais molinha. Olha, quanta boia estourando. Minha mãe falava que o pão, quando cresceu bem, aí ele dá boia assim. Então, o meu tá bom, né? O meu tá crescidinho. Tá bom, pessoal? Eu vou pausar aqui, depois eu mostro só como ficou e depois assado, tá? Depois eu mostro assado já pra vocês verem, ok? Pãozinho enrolado, né? Pãozinho enrolado, sobrou um pedaço de massa que eu vou fritar ela, porque eu não quero usar duas formas nesse forno. O forno aqui é pequeno, se eu usar duas formas dá muito trabalho pra, assim, ele queima de um lado, do outro lado. Então eu vou fritar pra molecada esse pedacinho, tá? E esse daqui vai crescer mais um pouquinho, ó, já tá fazendo umas boinhas, ó. Que coisa mais linda, adoro fazer pão. Gosto mais de fazer do que comer. Então eu gosto quando eu venho aqui na casa do meu filho, porque daí a molecada gosta de comer, né? Comer os pãozinhos, ok? Vou deixar crescer agora, depois eu mostro depois de assado agora, tá? Pessoal, aqui está um pedacinho da massa, né? Que não coube na forma. Então eu fritei. E agora, gente, ó, vou jogar um punhadinho de sal. Isso aqui é gosto meu, porque eu gosto de sentir doce e salgado junto. Então, como o pão é meio doce, aí eu jogo um pouquinho de sal em cima. Fica mais gostosinho ainda para comer. Isso aqui é massinha de pão. Massinha de pão a gente falava, né? Quando a minha mãe fazia pão, a gente falava, ô mãe, frita um pouquinho da massa, porque é muito gostoso, né? Às vezes fica até melhor do que o pão, né? O pão ainda tá crescendo, mas a massinha já estiquei ela e tá aí o resultado, tá, gente? A molecada adora. Tecido, vou levar ele pro forno agora. Emendou tudo os pãozinhos. Bora colocar no forno. Olha aí o pãozinho. Pãozinho pronto, o Pedro vai provar. Tô esperando. O Pedro vai provar. Provador de pão. Gostoso. Provado? Muito. Ficou gostosinho com manteiga. Carcou a manteiguinha nele, né? Olha. Esse é o Pedro degustador do pão. Tá bom, né, filho? Tem muito pão pra você comer ainda. Tá? Ok, gente, esse é o resultado do nosso pãozinho, que ficaram todos emendados. Ficou super macio, uma delícia o pãozinho, tá? Fica
Fica com Deus. Se inscreva no canal, deixe o seu like. E bora lá provar essa delícia de pãozinho feito com leite de coco.